bom? Como foi o feriado? Descansaram no feriado? Ficaram relax, tranquilo, todo mundo zen, paz e amor? Conseguiram colocar as atividades em dia? Espero que sim, hein? Espero que sim. Bem, agora nós vamos falar sobre a nossa revisão de matemática. Tia Débora, matemática. Moleza, moleza, gente. Revisão de matemática, molezinha, molezinha. Na sexta-feira, tá? Eu vou fazer a aula da correção da revisão de matemática. Eu acho que é a revisão que mais vocês têm dificuldade. Então, eu vou fazer a correção dela, tá? Das outras, eu vou enviar a fotografia na sexta-feira, tá bom? Da correção. Mas a de matemática vai ser em forma de vídeo, ok? A única revisão que será em forma de vídeo. Joia? Joinha? Então, vamos começar. Olha só. Número 1. Com atenção, complete as lacunas abaixo. O número 1783 tem tanana ordens. O número 785 tem tanana ordens. O número 3.472 tem tanana ordens. O que são as ordens? As ordens é quando eu vou contar de trás para frente. Por exemplo, 1783. Eu vou começar do número 1, da unidade. Então, a unidade é a minha primeira ordem, a dezena, a minha segunda ordem, a centena, a minha terceira ordem, a minha unidade de milhar, a minha quarta ordem, e a minha dezena de milhar, a minha quinta ordem, a centena de milhar, a sexta ordem. Então, a ordem ela serve para ordenar os números, para organizar os números. Então, vocês vão ver quantas ordens tem cada um, né? Cada numeral aí do número 1 e vão só colocar o númerozinho, beleza? Tem 3 ordens, tem 4 ordens, tem 5 ordens, tem 6 ordens, tem 7 ordens, enfim. Vocês vão ver e vão colocar. Já no número 2, está assim, ó. De acordo com o exemplo, decomponha os numerais abaixo. O que é decompor? Decompor, eu já falei isso com vocês, é quando a gente separa os números de acordo com a sua classe, certo? Então, por exemplo, aqui no exemplo eu tenho 4.822. Então, eu vou separar. O 4, ele representa o quê? A minha unidade de milhar. O 8, a minha centena. O meu 2, a dezena. E o meu outro 2, a unidade. Então, quando eu decomponho, eu separo. Simplesmente eu separo ele pelas classes, tá bom? E pelas ordens também. Tá? Então, vocês vão fazer a decomposição da letra A, B, C e D. Joia? Lá no número 3, tá assim, ó. Escreva os números abaixo por extenso. Escrever por extenso é molezinha, né, gente? A gente só simplesmente vai escrever aquele numeral do jeito que a gente fala ele. Então, se, por exemplo, eu for falar 25, eu vou escrever 25. Se eu for escrever 5.530, 5.500 com NH, 500 e 30, entenderam? Então, assim, simplesmente escrever da forma com que nós falamos, mas prestem atenção, não é porque a gente está fazendo aula de matemática que a letra tem que ficar um fiasco, não, é para a letra ficar bonita, linda e maravilhosa, ouviram? Ouviram, né? Prestando atenção. Letra bonita. Bonita. Joia? Então tá bom. Então vamos lá. Número 4. Complete com os sinais de igual ou de diferente. Moleza, né, gente? É só a gente perceber quando é igual, quando é diferente. Só que aqui tem uma diferença. Vocês vão ter que fazer as contas para saber o resultado. Se eles são iguais ou se eles são diferentes. Tá bom? Então, aqui, ó, eu tenho 873 mais 873. Vocês vão fazer a continha. Aí, do outro lado, eu tenho 873 mais 873. Significa que aquele número é igual ou é diferente? Os resultados. Vocês têm que olhar os resultados para poder colocar o sinal de igual, de diferente. Joia? A mesma coisa no número 5. Só que no número 5, vocês vão completar com os sinais de maior ou menor. Joia? Moleza, moleza. A mesma coisa. Vocês também já fizeram atividades assim. Vocês vão calcular
e a partir do resultado vocês vão dizer se aquele número é maior ou menor que o número que está atrás. Joia? Número 6. Classifique as figuras de acordo com a legenda. Então, 1 nós temos poliedros e 2 nós temos corpos redondos. Lembrando que corpo redondo é tudo aquilo que roda, é tudo aquilo que tem curva. Já os poliedros, eles não têm curvas, eles são retos, ok? Eles são paralelos, eles são retos. E os corpos redondos, eles têm alguma curva, tá? Então, vocês vão ver ali, tem uns que parecem corpos redondos, mas não são corpos redondos. Vocês vão ver e vão classificar. 1 poliedros, 2 corpos redondos. Tô falando que representa molezinha. Número 7, observe as figuras e complete a tabela. Então, vocês vão ver aí, nós temos os sólidos geométricos, certo? Nós temos as imagens, aí nós temos um retângulo, né? Um cubo, uma pirâmide, um prisma, né? Então, vocês vão ver aqui essas imagens e vocês vão dizer o número de faces. O número de faces é o número de lados, ok? Vocês vão ver quantos lados tem aquela figura. Número de vértices. Os vértices são as pontinhas, onde as linhas se encontram, tá bom? E essas linhazinhas são chamadas de arestas. Então, vocês vão ver quantos pauzinhos, quantas linhazinhas tem essa figura. E vocês vão colocar aí também o número de faces, número de vértices e arestas. Faces são os lados, vértices são os biquinhos, as pontinhas, e já o número de arestas são as linhazinhas que fazem os vértices se encontrarem, tá bom? Que separam os lados também. Ok? Número 8, responda. A unidade fundamental das medidas de comprimento é o... Lembra que nós falamos lá nas medidas de comprimento? Nas medidas de comprimento, nós temos os principais. O principal é o metro. O múltiplo do metro, que é quando a gente aumenta, o múltiplo do metro é o quilômetro. O quilômetro para a gente medir grandes distâncias, certo? E os submúltiplos do metro, os principais, o centímetro e o decímetro, e o milímetro, perdão. Então, a principal medida de comprimento é o metro. O múltiplo, que é o maior, é o quilômetro. E os submúltiplos, que é quando é menor que o metro, maior que o metro, quilômetro, menor que o metro, o centímetro e o milímetro. Joia? Então, vocês vão ver, a unidade fundamental de medidas de comprimento é o... Acabei de falar. E o múltiplo do metro mais utilizado, aquele que é maior do que o metro, acabei de falar aqui também. E letra C, e o submúltiplo mais utilizado, tá bom? Não precisa colocar o milímetro, pode ser o outro, tá bom? Que a gente utiliza mais. Então, vocês vão ver e vão responder. Eu já falei as respostas, é só vocês organizarem e colocar certinho, tá bom? Aí, número 9. Qual é a unidade de medida usada para... medirmos uma estrada que leva de um lugar ao outro? A gente usa o metro? A gente usa o centímetro? A gente usa o quilômetro? Vocês vão ver e vão responder. Letra B. Para medirmos um tecido. Como que a gente mede tecido? Tecido é vendido como? Aquele pano, né? Para fazer roupa, para fazer coberta, enfim. Ele é vendido como? Ele é vendido a centímetro? Ele é vendido a quilômetro? Ele é vendido a metro? Vocês vão ver e vão responder. Letra C. Medimos um lápis em... A gente mede um lápis aqui em quilômetros. Menina, fui na papelaria, comprei um lápis de 5 quilômetros. Nem sei como que eu vou levar aquilo para casa, porque a distância da papelaria até na minha casa. O lápis vai durar o resto da minha vida. Será que é em quilômetros que a gente mede o lápis? Será que é em metros? Ih, comprei um lápis que ele vai do chão até o teto da minha casa. Não sei nem como que eu vou fazer para escrever. Será que é em metro? Ou será que é em centímetro, que é pequenininho, né? Então, vocês vão ver aí e vão escrever, joia? Número 10. Complete as lacunas como se pede. Aí, vocês vão ver.
vamos lembrar, ó. 1 quilômetro, vou começar de cima. 1 quilômetro tem 1000 metros. 1 quilômetro, 1000 metros. 1 metro tem 100 centímetros, ok? E 1 centímetro, ele tem 0,01, ok? Metros, joia? Então, ó, 1 quilômetro equivale a 1000 metros e 1 metro equivale a 100 centímetros, ok? E 1 centímetro equivale a 0,01 metro, tá bom? Então, é só vocês prestarem atenção aqui no número 10 para vocês responderem. 1 quilômetro, 5 quilômetros equivalem a quantos metros? Sendo que se 1 quilômetro são 1000 metros, 5 quilômetros vão ser quantos metros? É só vocês pensarem. Mesma coisa, ó, 50 centímetros equivale a quantos metros? Se um metro, umzinho, tem 100 centímetros, a metade de 100 é 50, né? Então, 50 centímetros vão ter quantos metros? Só vocês pensarem. Agora, a mesma coisa aqui, ó, 0,5 quilômetros. Quanto que é 0,05 quilômetros? Tem quantos metros? Pensem aí, tá bom? E, ó, 1,5 km. Se 1,5 km tem 1000 metros, mais meio quilômetro vão ser quantos? É só fazer a metade, tá bom? Joinha. Se tiver dúvida, pode me chamar, tá? Que eu vou ajudar. Número 11. Calcule o perímetro das figuras abaixo. Quem lembra? Perímetro é quando a gente mede o lado de fora de uma figura geométrica, de um terreno, enfim. Perímetro é quando a gente mede o lado de fora. Mas e como a gente mede um perímetro? A gente mede um perímetro somando todos os lados. Só isso. Somou, acabou. Por exemplo, aí na letra A, eu tenho um triângulo, mas o triângulo ele só tá 18 de um lado. Sim, mas como que eu vou somar se só tem 18 de um lado? Se ele só tem 18 de um lado, significa que todos os outros lados também têm 18 centímetros. Então, vocês vão somar 18 mais 18 mais 18. E vai ter o resultado e vão colocar o resultado, ok? A mesma coisa aqui no quadrado, ó. O quadrado só tá marcando um lado, 42 centímetros, certo? Tia, mas os outros lados não tem. Como que eu vou somar? É só você somar o 42 4 vezes, porque o quadrado ele não tem 4 lados, então é só você somar 42 mais 42 mais 42 ou mais 42. Quem quiser pode usar a conta de multiplicar, 42 vezes 4, que é muito mais prático, né? Aí vocês que sabem, tá bom? Não tem problema. Então, todas as medidas que vocês verem, todas as formas geométricas que vocês verem, que só tem uma medida aqui, que só tem a informação de um lado, significa que todos os outros lados têm a mesma medida. Então, é só vocês somarem, tá bom? Joinha? E agora, quando eu vou somar a área, perímetro, eu somo o lado de fora. Na área, eu vou somar o lado de dentro, tá bom? Então, ó, número 12. Esta é a planta baixa da casa de Marcela. O que é a planta baixa? É o desenho da casa dela, tá bom? Ó, essa é a planta baixa da casa de Marcela. Observe, é para responder as questões a seguir. Então, aqui a gente tem no número 1 a sala, no número 2 o quarto do irmão da Marcela, no número 3 o quarto da Marcela, no número 4 o corredor, no número 5 a cozinha, no número 6 o banheiro, no número 7 o quarto dos pais da Marcela. Cada cômodo, ele está dividido por quadradinhos. Então, é só vocês contarem a quantidade de quadradinhos que há em cada cômodo e responderem, ok? Só que vocês vão botar, ó, cada quadrado corresponde a 1 centímetro. Agora, responda qual a área. Então, por exemplo, suponhamos, um exemplo, tá, gente? Porque eu não sei quantos quadradinhos tem, não sei. Na sala. Suponhamos que na sala tenha 25 quadrados. Então, vocês vão colocar 25 centímetros na resposta, tá, gente? Essa não é a resposta, estou dando um exemplo, tá?
Então, suponhamos que cada quadradinho corresponde a 1 centímetro. Então, na hora de responder, vocês vão contar a quantidade de quadradinhos que corresponde à área daquele cômodo e depois vocês vão colocar ao lado o cm, que é a sigla para centímetro, a abreviação para centímetros, ok? Aí vocês vão botar aqui, ó. Cada quadro corresponde a 1 centímetro, agora responda qual a área. Então, tem aqui pedindo a área de todos os cômodos, ó, da sala, do quarto do irmão da Marcela, do quarto da Marcela, do corredor, cozinha, banheiro e quarto dos pais. É só vocês contarem a quantidade de quadradinhos que tem dentro de cada cômodo e aí vocês vão responder as questões. Joia? Beleza? Qualquer dúvida, me chamem que eu vou estar à disposição para ajudá-los sempre, tá bom? Não vejo a hora disso tudo acabar logo e a gente ir para dentro e ir para nossa sala de aula. Meu Deus do céu. Mas, enquanto isso, infelizmente, a gente vai ter que se ver por aqui, pelo grupo do WhatsApp, tá bom? Ó, fiquem com Deus, façam com calma, vão pausando o vídeo, né? Se tiver dúvida, pausa o vídeo, volta. Ouve o que a tia Débora tá falando de novo, para depois responder, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.